Vamos lá? Hoje é João, capítulo número 6. O que eu vou falar com você na mensagem de hoje? Sobre João 6. Eu vou falar com você sobre dois discípulos. O Felipe e o André. É sobre esses dois que eu vou falar com você. Qual discípulo que você é? Nós somos o Felipe ou somos o André? Agora eu vou te explicar, numa passagem bíblica, qual foi a atitude dos dois, vou te mostrar a certa e errada, e a qual nós hoje temos que adotar para a nossa vida. Então eu vou falar sobre o Felipe e o André. O que você vai observar? João 6 é a passagem bíblica que descreve o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que Jesus estava lá no deserto, uma multidão veio ouvir o evangelho que ele pregava, então ele olha para o Felipe e ele faz uma pergunta para o Felipe, dizendo: Felipe, da onde nós vamos conseguir pão para todas essas pessoas se alimentarem? Então quando ele olha para o Felipe, ele faz essa pergunta para o Felipe. O Felipe dá uma resposta. E o André vem e traz uma solução. Aí diz João 6, vamos lá? Então eu quero que você pare hoje e analise isso. Nós somos o Felipe ou o André? Na nossa vida, na casa, no casamento, no dia a dia, no trabalho, na vida, quem nós somos? Então vamos lá, João 6, versículo 1 diz assim, ó. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Felipe, anota o detalhe. O que ele falou para Felipe? Onde compraremos pão para estes comerem? Agora olha o detalhe do 6. Você tem uma caneta aí para sublinhar? Se você tiver, anota na sua Bíblia, isso é muito importante, 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele havia de fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer, ele estava testando Felipe. Agora vamos lá, 7. É aqui que nós vamos focar, na resposta dos dois, versículos 7, 8 e 9. Felipe respondeu. O que Felipe respondeu, pessoal? 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um destes tome o quê? Um pouco. Agora olha a resposta do André. Você vê, Jesus não perguntou nada para o André. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, leia com o pastor o que ele disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí ele diz: Senhor, foi o que eu consegui, não é muito, né? Daí ele diz: mas o que é isso para tantos? Todo mundo olha para mim, presta atenção, nós vamos começar a estudar. Primeiro, Jesus não perguntou nada para o André. O André deve ter ouvido Jesus falar com o Felipe. Ele deve ter ouvido e ele se antecipou. Foi atrás de alguém para achar a resposta. Jesus olha para o Felipe: Felipe, como é que nós vamos comprar pão para essa multidão? Felipe dá uma olhada: meu Deus, uma multidão desse tamanho. Felipe tinha dinheiro, 200 dinheiro. Não era tão pouco. E ele tinha dinheiro. Dava para fazer alguma coisa. Só que ele olha e começa: não, mas não dá, o que eu tenho é pouco, não dá, essa multidão não tem jeito. Aí chega o André. Você vê que o Jesus não perguntou nada para o André, não pediu nada. Mas o André é aquele discípulo que se antecipa. Sabe aquela pessoa que você nem precisa falar para ela? Ela só ouviu você pensando alto, ela já vai lá e faz. O André pegou, quando ele viu que o Felipe com 200 dinheiro não queria comprar pão para ninguém, ele pegou, começou a caminhar, ó, quem aqui tem pão, começou a procurar, achou um rapaz. O que o André fez? O André pegou os 5 pães e 2 peixinhos, senhor, não é muito, mas é o que eu tenho e é o que eu estou tentando ajudar. Então olha a diferença. Enquanto o Felipe, diante de uma multidão, eles andavam com o mesmo Jesus há praticamente algum tempo, então eles ouviam os mesmos ensinamentos, mas diante de uma circunstância, de uma multidão, a reação dos dois foi completamente diferente. Por que a reação deles foi diferente, pastor? Porque o Felipe, ele focou só no problema. O André, ele enxergou o problema, mas ele buscou uma solução. E agora é a pergunta que eu quero fazer para você. Que tipo de pessoa você é? No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa? É aquele que só enxerga o problema? Ou é aquele que mesmo vendo o problema vai buscar uma solução? Tem gente que é igual o Felipe, enxerga o problema, para diante do problema, não faz nada para ajudar e só reclama. Só reclama. E às vezes tem recurso na mão. Poderia fazer alguma coisa. E a pessoa só reclama. Agora o André enxergou o problema, mas o André foi atrás do quê? Da solução. E você sabe que foi através dos 5 pães, dos 2 peixinhos que Jesus fez o quê? O
milagre da multiplicação. Porque o André viu o problema, mas o André foi buscar o que, pessoal? A solução. Então olha para o irmão do lado e pergunta assim: Felipe ou André? Que pessoa você é na sua casa? Você é aquele que vê a pia cheia de louça e começa a brigar com todo mundo, xingar, reclamar? Sou uma empregada, estão me castigando, estão achando agora que eu sou o quê? Tem que trabalhar, só sirvo para lavar, passar, fazer comida. E o marido, é brincadeira, no meu dia de folga eu tenho que ficar arrumando tomada, fazendo, estão sempre arranjando, tem que cortar grama, estão arranjando alguma coisa para me fazer. Quem nós somos? Somos aqueles que só sabem reclamar? Ou eu sou a pessoa que busca o quê? A solução. A minha pergunta é, você foca no problema ou você foca na solução? É isso que a gente tem que parar para pensar. Porque tem pessoas que só enxergam um problema e diante do problema a pessoa não age. E às vezes está na mão dela o recurso. Ele tinha 200 dinheiro, não era tão pouco, talvez não dava para todo mundo. Mas o que o André tinha era menos. Mas pelo menos o André pegou o pouco que ele tinha e disse: Jesus, eu não tenho muito, mas eu estou aqui para ajudar. Se esses 5 pães e 2 peixinhos ajudam em alguma coisa, eu quero ajudar. O 200 dinheiro do André compraria muito mais. Mas às vezes quando a gente tem a visão do André, a gente não enxerga que muitas vezes na nossa mão tem um recurso para ajudar a solucionar o problema. E a gente não consegue enxergar, a gente só enxerga o quê? O problema. E às vezes nós estamos assim, com a visão que o Felipe tinha, só enxerga o problema e diante do problema a única coisa que a gente faz é dizer que não dá, é dizer que não tem jeito, é dizer que não adianta, é dizer que o meu casamento acabou, é dizer que a minha família não tem mudança, é dizer que o meu filho não adianta, a minha filha não adianta, que o fulano é rebelde, que o outro virou a cabeça, que aquele lá não tem jeito, que aquela lá não tem solução, que o médico falou que eu estou doente e não tem cura. É só isso que a gente sabe fazer, reclamar e dizer: não, eu estou indo na igreja, Deus não me abençoa, eu estou indo na igreja, não adianta nada. Mas ao invés de nós sermos como o André, eu enxergo o problema, mas eu busco o que, pessoal? Solução. Eu vou buscar a solução do problema. Eu vou buscar a solução daquela dificuldade. Apresenta a Jesus o que você tem, tenta ajudar, que Deus faz o milagre. Deus fez o milagre com aquilo que o André tinha. Ele não precisava de muito, não. Ele só precisava de um coração disposto a buscar solução. E quando eu estou disposto a buscar solução, Deus vai fazer um milagre, porque Deus pode fazer o que eu não consigo fazer. Agora, se eu ficar parado diante dos problemas reclamando, a minha vida não muda. Eu tenho que ter a atitude do André. Eu vi a multidão, mas ele foi buscar o quê? Solução. E foi o que ele trouxe para Jesus. Ele trouxe a solução. Você vai achar 300 pessoas para te criticar. Vai achar poucos para te ajudar. A maioria só reclama, mas ninguém bota a mão aonde? Na massa. É assim ou não é? A maioria reclama, ninguém bota a mão na massa. Para criticar você, você está fazendo um negócio, vem 300 te criticar, mas não vem um dizer: não, fulano, vim ajudar. Agora o André é aquele que mostra solução. Vamos ler de novo, versículo 7. Felipe respondeu: olha que ele tinha 200 dinheiro. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome o quê, pessoal? Um pouco. Ou seja, ele está dizendo: Jesus, não tem o que fazer. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo para Jesus: Senhor, não tem solução. E às vezes é assim que nós estamos diante do problema. Deus, eu não aguento, está difícil, não sei, Deus. Não, a gente tem que ser o André. O que o André fez? 9. O André disse: está aqui um rapaz. Ou seja, o André saiu caminhando no meio da multidão procurando alguém que tinha pão. Procurando alguém porque ele queria ajudar Jesus. Aí diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e tem o que, pessoal? 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ou seja, Jesus, não é muito, mas o que eu tenho eu estou dando. O que eu tenho eu estou trazendo porque eu quero ajudar. Então é isso que eu tenho que me perguntar. Felipe só enxergou os problemas. Já o André, ele trouxe a solução. Ele trouxe o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos e foi através daquela atitude que Jesus operou o milagre. E se o André parasse diante da multidão e ficasse reclamando, Jesus não teria a matéria-prima do milagre, que eram 5 pães? Não sei, de outra forma aconteceria, mas não através do André. Ele não teria matéria-prima para fazer aquele milagre. Agora, esse é o nosso problema. Focamos só na dificuldade, focamos só na multidão, olhamos só para os problemas e não conseguimos enxergar o quê? A solução. A minha pergunta é: quando você olha para sua esposa, o que você enxerga? Quando você olha para o seu filho, o que você enxerga? Quando você olha para a sua filha, o que você está enxergando? Às vezes, você está enxergando só o problema e não está conseguindo enxergar o quê? A solução. E às vezes a solução está pertinho de nós. Só que nós estamos tão focados no problema que não conseguimos enxergar a solução. Então, vamos lá. Por que eu só enxergo o problema?
Por que às vezes nós somos um Filipe em algumas situações da nossa vida e não conseguimos ser um cristão igual ao André nessa situação? Por que às vezes a gente não consegue ser igual a André? Jeremias capítulo 1. Vamos lá. Eu quero que você saia daqui para ser igual a André. Quem é que vai enxergar a solução? Diga amém. Vamos enxergar a solução ou não vamos? Ou você só vai enxergar o problema? Quem só enxerga problema, desanima. Quem só enxerga problema, desiste. Pastor, minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito, meu filho, minha filha, meu salário, as dívidas, a doença. A pessoa só enxerga problema, essa cidade. Aí começa a reclamar da cidade. Vou me mudar. Vamos lá, Jeremias capítulo 1. Se você não tiver a bênção de Deus, você pode ir para qualquer lugar, não vai dar certo. Jeremias capítulo 1. Agora, se você tiver a bênção de Deus, você pode estar no deserto e você vai colher. Porque o Isaac plantou no deserto e colheu muito, porque ele tinha a bênção. Vamos lá, Jeremias 1, todos acharam? Então a pergunta de Deus para o Jeremias é a pergunta que eu estou fazendo para você quando você olha para a sua vida, para a sua família. Filipe ou André? Que discípulo você é? Que só enxerga o problema? Ou que mesmo vendo o problema, não fica parado? Apresenta para Jesus a solução. Quando você apresenta a solução, Ele faz um milagre. Quando você apresenta o que você tem, apresenta para Ele a palavra. O que você tem, o que Deus te deu? Senhor, está aqui. Eu sei que tem uma multidão, mas a tua palavra diz isso. Então Ele faz um milagre. Jeremias 1, todos acharam? Olha o que Deus vai perguntar para Jeremias, está perguntando para nós hoje. Ainda, versículo 11, Jeremias 1, 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, todo mundo junto, que diz a Bíblia, o que é que vês? O que Deus perguntou? Jeremias. No caso dele, ele estava tendo uma visão de uma vara, de tantas coisas, Deus está mostrando. Mas no seu caso, o que você vê quando você olha para a sua vida? Quando você olha para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde, para a vida financeira, para o lar, para o trabalho, para o lugar onde você mora, o que você vê? Você está tendo a visão do Filipe ou do André? Só enxerga problema que você está com vontade de desistir? Tem um desânimo que você não consegue enxergar uma luz no final do túnel? Ou eu sou como o André? Eu vejo o problema, mas eu busco o quê? A solução. Eu vou vencer essa situação. Amém? Não vou ficar parado reclamando. Eu vou vencer. Então Deus perguntou para ele, o que é que você vê? Eu quero te mostrar que na verdade você não enxerga apenas pelos seus olhos. Os olhos, eles são só uma lente. Quem é que tem óculos aí? Se a lente do seu óculos estiver suja, você enxerga bem? Sim ou não? Não, você não enxerga bem. Você tem que parar e limpar o óculos. É ou não é? Tem que ter um paninho que você limpa o óculos, porque senão você não enxerga direito, fica embaçado, fica distorcido. Irmão, os seus olhos, eles são só a lente. O que realmente faz você enxergar é o que existe dentro do seu coração. Você enxerga o mundo de acordo com o que existe dentro de você. Por que nós estamos tendo a visão do Filipe? Por causa do que tem no coração. Por que eu não estou conseguindo ter a visão do André, ser a pessoa que busca uma alternativa, que vai buscar a solução? Por causa do que está dentro do meu coração. Vamos em Mateus capítulo 6. Jesus vai nos explicar isso agora. Então, se eu quero mudar a minha visão, vou ter que trabalhar o meu coração. Quando você muda o que existe no seu coração, automaticamente a sua visão muda. Com o coração limpo, você pode olhar para o mesmo lugar, você vai enxergar outra coisa. Com o coração limpo, você pode olhar para a mesma pessoa, você vai ver outra coisa. Mateus 6, vamos todo mundo juntos. Mateus capítulo 6. E essa é a pergunta que eu quero que você se faça até o fim. Filipe ou André? Quem nós somos? Só enxerga o problema e fica reclamando? Ou eu enxergo o problema e vou buscar a solução? Para Jesus fazer o milagre. Temos que pensar nisso. Diante da multidão que tem aparecido no seu caminho, quem você é? Eles estavam no deserto. Quem nós somos? Você vê que não é o ambiente, é o que tem dentro de você. Mateus 6, todos acharam? Leia com o pastor agora, Mateus 6, versículo 22. Todo mundo junto. Vamos ler a Bíblia no 22. O que diz o 22? A candeia do corpo são o que, pessoal? São os olhos. Continua comigo. De sorte
que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, o que teu corpo terá? Luz. Então, se dentro de mim eu tenho luz, quando eu olhar para alguma coisa, o que eu vou enxergar? Vou enxergar luz. Porque eu enxergo de acordo com o que eu tenho no coração. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem o que, pessoal? Maus. Mas por que os meus olhos são maus? Porque o que há dentro do meu coração é ruim. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Porque Jesus está dizendo que olhando para você, ele consegue enxergar o que tem aí dentro. Ele vai dizer, será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então o que Jesus está dizendo? Que os meus olhos são apenas um reflexo do que existe dentro de mim. E por que a nossa visão tem sido a visão do Filipe? Olhar o problema e reclamar. Quando você enxerga um calçado no meio da casa, você olha para esse calçado, olha para o irmão do lado e diga, como Filipe ou como André? Por que você está dando risada? Eu já vi que tem uns 50 Filipe nessa noite aqui. Amém? Olha para mim e presta atenção. Às vezes você olha como Filipe. Eu vou jogar na cabeça do fulano, eu vou lá brigar, eu vou lá não sei o quê. Você está olhando como Filipe. Você tinha que olhar para aquele calçado como quem? O André. Pegar aquele calçado e dizer assim, Jesus, toca o meu familiar, faz ele mudar de comportamento. Senhor, eu vou botar lá, vou até ungir aquela sapateira para o meu familiar colocar o calçado lá. Quando você olha para a pia cheia de louça, você olha para a pia como Filipe ou como André? Tem gente que lava a louça como Filipe. Eu sou uma empregada. E puxa, começa a quebrar tudo. Derrubar, bater as coisas para ver se o barulho dá alto e alguém ouve, né? E ainda às vezes começa a orar. Eu vou orar. Senhor! Deixa eu ver se meu marido está vendo. Tem gente que faz oração para o outro vir, né? É um recado assim meio direto. Né? Começa a orar para ver se o outro ouve lá. Mas está amarrado, nós temos que ser o André. Vamos lá, 22. A candeia do corpo são o que, pessoal? Os olhos. Então, se eu quero mudar a forma de ver, eu vou ter que mudar o que existe dentro do meu coração. Por que eu só enxergo o problema e reclamo diante dos problemas? Brigo diante dos problemas. Estou tendo uma atitude negativa, porque o seu coração, você não percebeu, mas dentro de você tem muitas coisas ruins, que você vai ter que fazer uma limpeza e tirar isso. Quando eu tirar o que não é bom do meu coração, tudo muda. Eu vou te dar um exemplo. Você pega duas pessoas, e você fala para as duas pessoas que você vai dar uma casa para elas. As duas pessoas vão ficar alegres. Puxa, que legal, vou ganhar uma casa. Então tá bom, você leva uma primeiro para olhar e depois você leva a outra, sem uma saber da outra. Aí você chega, só que a casa é de tijolo, mas as paredes não tem reboco, nem salpico, nem nada, tijolo à vista. 6 furos, né? Os tijolos lá. Ela é de tijolo, 6 furos à vista. Aí dentro dela o chão não tem azulejo, nada, é só o cimento puro. O teto não tem forro e o telhado está furado. Se você olhar assim, você enxerga, é de zinco, dá para enxergar todos os furos, o sol batendo passa lá. A primeira pessoa diz, fulano, essa casa é para você. Ele dá uma olhada, meu Deus, vou ter que reformar tudo, vou gastar uma fortuna, olha essa parede aqui, está torto. Olha o chão, Jesus. Quando olha para o teto, não quero isso aqui. Isso aqui não quero. Agora você envia o outro lá. O outro dá uma olhada, meu Deus, eu vou ganhar essa casa. É só ajeitar essa parede, só botar um piso aqui, telhado furado, isso aí mesmo, eu subo e arrumo tudo, muito obrigado. Você vê, eles olharam a mesma casa, só que teve uma diferença da reação, porque cada um enxerga de uma forma diferente, porque você não enxerga apenas com seus olhos, mas com o que está dentro do seu coração. Se o meu coração está cheio de coisa ruim, tu vai olhar para a tua família e só vai enxergar trevas. Se o teu coração tem coisas boas, você vai olhar para a sua família e vai conseguir enxergar a solução. Por que você olha para o marido, olha para a esposa, olha para o filho? Às vezes tu acha que o problema são os outros, mas às vezes o problema é você. E principalmente o que tem dentro do seu coração. Às vezes a pessoa começa a reclamar de tudo, reclama da cidade, reclama disso, mas essa cidade não presta, o meu trabalho não. A pessoa reclama de tudo, mas ela não enxergou que o problema está onde? Dentro dela. Às vezes o problema não está na esposa, não está no filho. Muitas vezes está dentro de nós e a gente só tem esse olhar negativo. Não consegue enxergar mudança, enxergar solução. Agora, quando eu limpo o meu coração, pode ter certeza, você olha para a mesma pessoa, só que você enxerga ela de uma forma completamente diferente. Vamos comigo em Jeremias, todo mundo junto.
capítulo 4. Lá no Antigo Testamento. Então está na hora de nós buscarmos ter a visão que o André tem. Não só enxergar a multidão, mas buscar uma solução. Jeremias 4. Todos acharam? Jeremias capítulo 4. Vamos todo mundo junto com o pastor. Então eu quero que você olhe para a sua família e não enxergue um problema, enxergue a solução. Leve até Jesus o que você tem, deixa ele fazer um milagre. Agora, se você ficar que nem o André, paralisado diante do problema, você nunca vai viver um milagre na sua família. Jeremias 4, todos acharam? E Deus tem a solução, pode ter certeza. E Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele só quer ver qual é a tua reação. Ele só quer ver qual vai ser o teu comportamento. Porque quando Ele perguntou para o Filipe, Ele já sabia o que Ele ia fazer. Ele só está esperando a tua reação. Vamos lá, Jeremias 4, todos acharam? Versículo 14, leia com o pastor o 14. Olha só a primeira parte, Jeremias 4,14. O que diz a Bíblia? Leia com o pastor. Lava o teu coração da malícia. Irmão, sabe por que às vezes Deus não fez um milagre ainda na sua família? Porque o seu coração não está pronto para viver um milagre. Deus não conseguiu fazer o milagre na vida do Filipe, porque o coração dele não estava pronto. Mas o André viveu um milagre, porque o coração dele estava pronto. Ele viu o problema, mas ele buscou a solução. Ele levou até Jesus o que ele tinha. Senhor, eu não tenho muito, mas eu quero ajudar. Eu não tenho muito, mas está aqui. Se ajudar, eu estou entregando. 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, o coração dele estava aberto, o coração dele estava limpo, ele conseguia enxergar a solução e não só ver o problema. Agora vamos lá, segue em frente. Lava o teu coração. Do que nós temos que lavar o coração? Da malícia. E às vezes tem muita coisa ruim dentro do nosso coração. Mágoa, tristeza, ódio, raiva, inveja. Tem tanta coisa ruim. Às vezes pelas pessoas com quem você andou, conviveu, conversa. Fica absorvendo coisas que não são boas. Aí ele diz, lava o coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. E até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Então, meu irmão, se eu quero viver um milagre, se eu quero enxergar o que o André enxergou, eu preciso trabalhar o meu coração. Tirando de dentro do meu coração tudo que não é de Deus. Quando o seu coração está limpo, você olha para o mesmo lugar, você vai enxergar outra coisa. Pode ter certeza. Você não vai enxergar só a multidão. Você vai conseguir, como André, encontrar a solução e levar até Jesus para que ele faça o milagre. O Filipe não viveu um milagre, porque o coração não estava pronto. E a sua visão depende do que existe dentro do seu coração. Quer mudar a sua visão? Muda o que existe dentro do seu coração. Sua visão muda na hora. O André estava pronto para viver o milagre. Ele viu a multidão. Ele ouviu Jesus conversar. Mas ele não focou na multidão. Ele focou na solução. Que dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que você a partir de hoje consiga ser o André. Que você consiga encontrar a solução. Ao invés de ficar parado diante da multidão, só reclamando. E reclamando, você vai ficar parado. E a sua vida nunca vai mudar. Agora a minha vida começa a mudar quando eu tenho a visão do André. Diante do problema, eu não foco na multidão, eu vou focar na solução. Vamos ficar de pé.